força de atração. O que nós precisamos entender? O ser humano, como uma das realidades do mundo manifestado, ele é muito mais energia do que matéria. Ou seja, você é constituído por átomos. E os átomos, eles representam no sentido material, eles representam muito mais energia do que a própria força em si de matéria, que é onde a gente fixa a nossa consciência. Então você tem que desenvolver essa força de atração, que nós vamos conversar hoje, dentro de você. E existem alguns caminhos que nós vamos falar, ligado a estados de consciência, arquétipos universais, que simplesmente você fazendo uma desconstrução de alguns valores contrários ao seu propósito, que essa desconstrução você faz através da sua própria consciência, que são 7 estados de consciência que você tem que trabalhar isso, 4 que representam você, que 4 é o número da Terra hoje, 4 reinos, 4 elementos, 4 luas, 4 estações do ano. Então o ser humano, ele é análogo ao próprio planeta Terra. Então, como nós trabalhamos o sentido evolutivo, seguindo os arquétipos das hierarquias criadoras, nós temos 7 estados de consciência, sendo que 3 estão em latência. É aí que está o potencial quântico que tanto se fala. Quando a gente fala de potencial quântico, nós estamos falando do quê? De possibilidades. Possibilidades que você pode desenvolver se você sabe trabalhar o 4. Você nunca vai chegar nesse potencial quântico trino se você não trabalhar o 4. Quer ver como é fácil compreender isso no misticismo que existe por aí? Tanto se fala hoje de vencer a esfinge. Muitas pessoas vão para o Egito constantemente e vão se defrontar com a esfinge, olha ali e fala que lindo, maravilhoso. Mas o verdadeiro sentido de vencer a esfinge é entender o que ela representa como consciência ou como arquétipo que está ali no Egito já há milhões de anos. Que na verdade a esfinge tem o quê? 4 animais. E esses 4 animais representam o quê? Consciências que estão expressas em nós. Se um desses animais, que representam elementos, estados de consciência, estações do ano, como eu estava falando, fases da lua, etc., você fica desarmônico com esse seu quadrado ou esta cruz, e o potencial quântico que está presente no triângulo, ele não tem condições de ser acessado. Então você é vencido pela esfinge, você não a decifra porque um desses animais venceu você como estado de consciência, e você tem o quê? Você gera para você, aqui na face da Terra, infelicidade, tristeza e muitas vezes, o que é mais comum, o quê? Insatisfação. Quer ver as religiões trabalharem a Trindade como potencial quântico? Quer ver? Quando você fala dos hindus, Brahma, Vishnu, Shiva, o Criador, o Mantenedor e o Transformador. Se você falar dos egípcios, mesma coisa, Osíris. Lá no Egito você tem hoje o templo de Osíris, que é o templo de Ábidos, que todo egípcio quando falece, ele quer chegar em alma, no templo de Ábidos. Que de uma forma misteriosa nesse templo de Ábidos, você tem parte do Nilo que está a centenas de metros de distância do próprio Nilo, chega parte do rio Nilo lá de uma forma extremamente misteriosa. Dizem que o deus Osíris, aí começa toda aquela parte mística, ele foi enterrado debaixo desse templo. Então o Osíris, ele é o mesmo Brahma dos hindus. Então ele é o que? Aquele que causa, criador de tudo e todas as coisas. Quando você fala de Osíris e Ísis que representa a grande mãe, é a força mantenedora. E por fim você chega em Horus, todo mundo já ouviu falar nesse guerreiro, o olho de Horus, que existe lá no Egito, representa a parte transformadora.
Então, quando eles falam de todas essas realidades trinas, representa o potencial quântico que o ser humano tem que aprender a desenvolver. Então, nunca um ser humano ele vai ser completo, ele vai ser direto em relação aos seus objetivos, se ele não desenvolve a consciência dessa parte mística criada pelas religiões. Quer ver um exemplo? Eu pergunto para vocês agora, se você pega a maioria da humanidade, principalmente o Brasil, que é o nosso país, hoje a gente vive mais atrás do conhecimento, do aprimoramento do caráter e da cultura, ou misticismo de coisas salvadoras que vão resolver todos os nossos problemas? Não precisa nem responder, né? Porque a gente vê, incluindo a gente no processo, né? Até o cara mais ateu que existe, ou a mulher, não vou falar que a mulher é ator, né? Ateu, os dois são ateus. Que na hora que acontece alguma coisa com eles, qual é a primeira coisa que ele vai? Como é que aquele negócio que você falou que ajuda ali? Aí todo mundo quer aquele pezinho ali. E não funciona, não funciona. Raras vezes funciona. Então nessa palestra, o que eu vou tentar desenvolver com vocês? Antes dessa parte mística, que é a projeção da astrologia, vamos conversar o que existe até comprovado pela ciência hoje, que é esse potencial de desenvolvimento de atração, né? Que ver Buda falando em uma frase isso para o ser humano é o que ele pensa. Ele só falou isso. Aí os discípulos ficaram ali, né, pensando, né? Ou nós até hoje estamos pensando o que isso representa. Quer ver a ciência comprovando isso? Isso saiu, foi uma matéria que saiu no Terra, eu procuro ficar atualizado. O nome da palavra, que são substâncias químicas segregadas pelos neurônios da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? São neuropeptídeos. Alguém já ouviu falar nisso? O que são neuropeptídeos? São substâncias que os seus neurônios segregam através do seu pensamento, porque neurônio serve para isso. Essas substâncias são segregadas e elas vão o quê? Elas vão se projetar nas células do seu corpo. E elas trazem as memórias desse seu pensar. Então veja que interessante, se você pensa em tristeza, você está triste, você está magoado porque alguém te deixou, porque está sem dinheiro, porque não sei o que, e etc. Essas substâncias cerebrais, elas são segregadas e elas vão para suas células, agora que vem o segredo. Vem a inteligência do Buda há praticamente 2.600 e poucos anos atrás, que é a época do Buda. Esses neuropeptídeos, eles se projetam na sua célula e eles ficam como vibrações de lembrança do seu pensar. Quando a célula vai fazer, ela vai se multiplicar, ela carrega essa herança. Então o que você já vai criar e gerar dessa própria célula que você condicionou de tristeza, uma célula que vai ter essa substância falando, cadê tristeza para me alimentar, para eu ter existência aqui? Vocês estão compreendendo? Então, o que o ocultismo chama isso? De forças da natureza ou reinos elementais. É a mesma coisa. Que aí começa novamente aquele misticismo, gnomos, fadas, duendes, que são o quê? Forças da natureza que você condiciona em cada parte do seu ser. Que quando você pensa, você está locomovendo forças da natureza da mente. Que não tem como explicar por que segrega, por que vibra, por que existe isso. Por isso que quando você pensa na química, você sempre origina a palavra gênio na sequência do elemento. Ligado ao ar, gênio. O que é o gênio? O gênio é essa força da natureza. É o que está sendo comprovado pela ciência hoje, que eles chamam de substâncias segregadas pelos seus neurônios. Vocês estão começando a entender onde está encontrando? Então, a verdade para a humanidade começar a se transformar, ela só vai surgir quando a ciência e a espiritualidade se encontrarem e andarem juntas. Aí sim a humanidade vai começar a evoluir. Porque você tem na ciência, você tem nos caminhos espirituais, vamos dizer assim, a parte totalmente exacerbada do emocional, que forma fanáticos, pessoas seguidas por pseudos mestres e etc. E você tem a ciência totalmente racional. Quando as duas se encontrarem,
aí vai surgir o que? O equilíbrio da mente e do coração, e o verdadeiro ser humano vai começar a surgir. Quer ver um exemplo? Você está condicionando o que você é como ser através dessa herança que você gera nessas partes do seu corpo, através do seu pensar e sentir. Não é só pensar, não. O coração está ligado direto ao processo. Agora eu pergunto para você, como que o ser humano nasce? Ele não nasce dentro dessa pessoa que já está condicionada a alguma força, sim ou não? Então ele já nasce um pouco condicionado com a energia dessa pessoa. Agora para pensar, seres humanos mais bem resolvidos, mais equilibrados, mais harmônicos, mais conscientes, automaticamente vão gerar ou dar forma ou dar corpo para o quê? Para seres humanos mais conectados, mais etc. Então isso que a gente chama de herança, entre aspas, genética. Vocês estão vendo como tudo se entrelaça? E outra coisa, você pode chegar e falar o quê? Com quem você anda? Com quem você troca energia? Porque o seu corpo segrega também energias, substâncias e consciências, ou agora vocês entendem até melhor, fluidos do que com quem você fica junto. Vocês estão entendendo? Se você está bem e você de repente troca energias com uma pessoa que tem uma energia totalmente contrária à sua, você está indo contra a sua natureza. Então a energia desse impacto, pode ser sexual, pode ser o que for, acaba impregnando o seu ser também. Acaba impregnando parte do seu ser. Todo o real sentido do poder de atração se fundamenta nisso. Então você nunca vai conseguir um milagre, a melhor palavra que vem no momento, só que eu estou dando um milagre no seu sentido mais racional, se você não fizer um esforço ou uma superação que parte primeiro de si mesmo. Nunca vai acontecer. Esse é o princípio do milagre. Quando se pergunta para um avatar, como é que você conseguiu realizar um milagre naquela pessoa que não andava, que não enxergava, que não fazia nada? Ele falou, simples. Eu só despertei o que já estava dentro dela, que ela só não estava conseguindo ver. Só isso. Por isso que muitas vezes quando eu falava para Cristo, por favor, Senhor, faça aquele milagre, ele olhava, infelizmente não é possível. Por quê? Porque não estava dentro da pessoa ainda. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando para vocês? Então nessa parte financeira e material, que é o que nós estamos conversando hoje, você tem que aprender a formar energias ligadas a esses 7 estados de consciência que nós vamos conversar dentro de você. Você tem que formar isso, daí que vem o segredo de patuás, amuletos. Estão entendendo? O segredo não está no patuá, no amuleto, na verdade são muletas que você coloca para você. O segredo está onde? Na vontade de acreditar naquilo que está presente. Que aí o ser humano chama isso do que hoje? Fé. Fé. Vocês estão compreendendo? Sem partidarismo, religião, etc. Para pensar. Hoje em dia você entra na igreja, você tem o quê? Um monte de estátua. Mas o valor está naquela matéria, naquele cimento, naquela porcelana tal, ou no arquétipo que está existente como vibração e consciência naquela imagem? Responde para mim. Porque senão qualquer porcelana para você era sagrada, né? Olha, a xícara sagrada, vai me dar tudo. Esse é o princípio do quê? Esse é o princípio presente das forças arquetipais. O que são forças arquetipais? São consciências coletivas formadas pelo ser humano através da sua evolução, através de culturas, através de povos, através de religiões, que ficam nas dimensões sutis de consciência. Agora pega essa dica. Tudo na evolução é polar, tudo possui 2 lados. Agora eu pergunto para você, ao mesmo tempo que tem o arquétipo da riqueza, você não sabe o que é riqueza, se eu falar para você? Riqueza material. O que é riqueza material para você? É aquele que tem condições de, através da sua realidade material, comprar o que quer, ter uma abundância, uma riqueza no sentido da parte material. Não existe isso como arquétipo, você não sabe? Isso que é arquétipo, aquilo que você sabe, mas que não é uma realidade existente como uma força única. É um manancial cósmico e consciente que existe no universo. Mas não existe a pobreza também? Tudo é polar. Tem a riqueza, tem a pobreza, tem a bondade, tem a maldade. Bondade é um arquétipo. Maldade é um arquétipo. Você se conecta e você entra em sintonia com esse arquétipo
de acordo com o seu estado de consciência. Você nunca vai ser próspero se você não sabe o que é ser próspero, porque a prosperidade não está dentro de você. Pega isso que é importante que eu estou falando. Esse é o primeiro passo para você pensar em prosperidade. Lembra, neuropeptídeo, bate, vai para a célula, começa a vibrar, começa a fazer parte de mim. Então o primeiro processo, que a mente é a guia de tudo, é você aprender a pensar, ou mesmo se quiser essa palavra, que é fantástica, meditar em relação ao que representa o arquétipo: prosperidade, abundância, felicidade. Pegue, imagina uma pessoa, quer ver você falar assim, pô, eu não entendi legal ainda, agora eu vou fazer um teatrinho de 30 segundos para vocês. Imagina um monge meditando. Aí o monge está meditando, ele está lá, nossa, vou atrapalhar o monge. Não, você vai fazer o quê? Você vai tocar guitarra do lado do monge ali. Apesar que ele não vai ligar, aí ele vai ficar ali. Quando ele sai do processo meditativo dele, ele sai como? Pacificado, desejando amor, paz para todo mundo. Ele sai, uau, que bom, agora eu vou quebrar tudo, eu vou agitar, que eu vou... Como é que o monge sai do processo de meditação dele? Como é que ele sai? É óbvio que ele sai pacificado, porque ele introduziu esse tipo de consciência nele. Quer ver você matar essa charada? Quantas vezes você não pegou um livro e você sentiu sono? Quantas vezes o filme era meio difícil e você... Caramba... Por quê? A sua mente está falando assim, meu, não estou entendendo lhufas disso aí. Quanta gente vai dormir aqui daqui a pouco? Então, olha ali. Você está ali, pá, pum, pá. A sua mente, os seus neurônios não entram no processo vibracional do que você está vendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não entra em sintonia. E aí o que vai acontecer? Pum. Ele fala, off. Os neurônios falam, esquece, não está chegando nada aqui, esquece. Então o que o neurônio fala? Já que você não está conseguindo usar isso, então descansa. Então descansa. E hoje em dia a humanidade, quer ver? Agora você vai entender o pulo do gato. Nós temos esses arquétipos vibrando de acordo com a vibração coletiva da humanidade. Hoje em dia é mais fácil você escutar a humanidade de uma forma geral no planeta falar prosperidade, paz, alegria, ou tristeza, pobreza, desgraça. O que é mais fácil? Fala para mim, estou perguntando. E infelizmente, isso é onde incide o maior erro. Porque as pessoas pensam isso, as pessoas falam isso, e o que dá ibope na TV, no rádio, nos meios de comunicação, é só esse lado contrário. Quanto mais tiver isso, mais as pessoas são atraídas. Por quê? Porque você está permitindo esses arquétipos totalmente contrários. Na hora que você pensa um pouquinho, você fala assim, pô, mas isso não tem nada a ver, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim. Então você conflita com você mesmo, mas na verdade você está totalmente carregado dessa energia contrária. Vocês estão entendendo o que é o poder de atração? A física chama isso de ressonância. Ressonância. Quer ver exemplo de ressonância? Você pega, você põe essa caneta em cima daquela mesa ali, aquela mesinha que está ali. Você começa a tocar um instrumento musical aqui. A nota correspondente àquela mesa, quando eu estiver tocando, a mesa vai vibrar e essa caneta lá em cima. Vocês nunca viram isso? Passa alguma coisa, vibra ali. Porque entrou em ressonância. Então, o que você é hoje, você é uma ressonância do arquétipo que normalmente você conecta. Se hoje você fala assim para mim, pô, mas hoje eu estou com dificuldade financeira, hoje não está legal, hoje eu não tenho o que eu quero, porque você está conectado a esse arquétipo. Porque você está ligado a essa força contrária que você precisa desconstruir. Você está entendendo? Nunca você vai construir algo, uma casa legal, num local onde não existe um fundamento que está bacana. O que vai acontecer? Você construir uma casa em cima de uma fundação que está toda mal feita. Vai ruir, vai cair, vai acabar. Se você colocar isso em sentidos práticos, se você hoje não está conectado a essa parte financeira ou no sentido de poder de atração material da forma como você quer,
É porque suas bases também não estão legais. E esse prédio, essa construção que balançou e caiu, representa a sua insatisfação com essa situação que você se encontra hoje. Agora fica uma dica. Tudo que excede não é só o que é escassez, não. Tudo que excede é tão ou mais prejudicial do que a escassez também. Os exemplos que eu sempre dou aqui nas atividades, nesse friozinho, aquela hora que dá aquela fominha para, né? Aquela pizza de mussarela bem feitinha, com aquela massinha fininha, crocante, é ruim? É ruim ou é bom? Come 10. Come 10. Eu quero ver a mussarela sair aqui pela orelha e você... Come. Isso forma o quê? Os gananciosos, que chega uma hora eles vão ruir tanto quanto ou mais do que aquele que falta. Então o segredo, ó, Buda e Cristo ensinando, só isso. O que eles falavam? Nada te excede e nada te falta, seja você mesmo. Não é isso que todos eles falam? Você tem que aprender a achar esse balanço para você não ficar descompensado. Vocês entenderam? Você tem que entender este balanço para que não exista uma descompensação. Então a primeira coisa para você desenvolver esse poder de atração, você tem que achar esse balanço e você tem que ver como que você está lidando com a sua parte material. Ah, eu estou sem dinheiro. Por quê? Porque eu pago a conta do meu irmão, da minha mãe, do meu filho, e que se o vizinho pede dinheiro emprestado, eu dou um jeito de pegar o que eu não tenho para emprestar para ele também. Tem gente que é tonta assim, vocês sabiam? Vocês sabiam que tem gente que é... Aí fala que não tem dinheiro, mas também, pô, você é um tonto? Cadê a sua compensação nesse projeto, que é o seu poder de atração? Pelo fato de você agir assim, você já se descompensa inteiro e você vai ter uma travada no processo. O outro lado, aquele que não tem dinheiro, no sentido do quê? De que ele guarda tudo e ele quer demonstrar para o mundo aí fora que ele não tem nada para não correr o risco de ninguém pedir emprestado para ele. Ele não vive. Aí eu não posso viajar, porque se eu viajar todo mundo vai saber que eu tenho dinheiro. Aí vão pedir dinheiro para mim. Ai, que roupa que eu vou? Vou ficar pior, porque eu vou naquele cara ali, não sei, ele vai acabar. É meu irmão, vai pedir dinheiro para mim. Vocês nunca viram gente assim? Da mesma forma ele rui e ele perde o poder de atração. Devagar, sabe o que vai acontecer com esse cara? Esse segundo que eu falei, ele vai se tornar uma alma penada. Porque ele vai guardar tudo no colchão, porque até do banco ele desconfia. Ele guarda no colchão, o que vai acontecer? Ele vai morrer. E aquele dinheiro vai ficar no colchão. Adivinha quando os parentes abrirem o colchão? O que eles vão fazer com todo aquele dinheiro? Não, depende, né? Só que 100 anos, hoje em dia não, hoje em dia está mais firme, né? Vão torrar toda a grana. E essa pessoa que deveria se libertar como consciência e partir para os lugares mais sutis, que ele vai ficar apegado, ele vai prejudicar aqueles parentes, ele vai ficar atrás, ele só vai ver eles comprando carros, e paga o dinheiro dele. Então, gente, segredo, ache o seu balanço. O que é o seu balanço? O que é o correto para você? Medite nessa escassez e medite nesse excesso. Primeiro você tem que corrigir essa parte básica de você. Quer ver eu mostrar um exemplo da mística? Eu falo até o exemplo da escola que eu dou aula, que é a eubiose. A gente ensina a yoga ali. A yoga dos 5 elementos, onde a pessoa trabalha as forças dos elementais e tal. Aí a pessoa vai fazer yoga, aí ela chega ali, olha, mas eu senti um calor, eu transpirava. Eu falei, é mesmo? O lugar que você fez tinha uma janela, ou você fez com blusa? Então, vê primeiro o lado real, para depois entrar no ó, porque isso e aquilo, e normalmente faz o fundamento. Normalmente a pessoa sempre tem primeiro esse desequilíbrio no sentido de não perceber que ela mesma está ocasionando isso. Então, olha, fechando essa parte da introdução para eu entrar aqui, né? E depois a gente ir para a parte da astrologia. Nós vamos compreender que o momento atual da humanidade é muito difícil, porque não vem mais mestre para ajudar ou salvar a gente. Isso acabou. Isso não existe mais.